Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lazunor e vou apresentar para vocês a primeira parte a respeito dos impactos ambientais. Então, eu optei por começar dessa forma, apresentar para vocês um retrospecto, né, de encontros internacionais visando a discussão do tema. Temos um encontro marcante em Estocolmo, em 72. Você veja que essa preocupação ambiental ela vem então a partir da década de 70. Eu diria até uma preocupação tardia em relação ao meio ambiente, até porque 15 anos depois só tivemos um outro encontro importante que foi em 1987, né, em Montreal, um encontro importante ligado à questão do controle do CFC, uma substância destrutiva para a camada de ozônio. Em 92, a ECO 92, ou Rio 92, muito importante, trouxe algum legado para gerações futuras. 97, uma tentativa no Japão do Protocolo de Kyoto de contenção da emissão de gás carbônico, com a expectativa de regulação da produção do agravamento do efeito estufa. Em 2009, Copenhague e a Rio+20 já são encontros que tiveram assim poucos avanços e uma situação extremamente desconfortável, diria assim, para a questão do meio ambiente. E mais recentemente o Acordo de Paris, que se mostrou num primeiro momento importante para a regulação da emissão de poluentes, mas no final das contas, com a não adesão dos Estados Unidos, as coisas ficaram muito complicadas. Bom, aqui eu registrei um pouco do que foi a ECO 92, a Rio 92. Talvez um dos grandes legados tenha sido a construção da Agenda 21, que traz temas importantes, né? Essa ideia de Agenda 21 seria um compromisso de ações para o século 21, no qual já estamos, né? A respeito de cidades sustentáveis, de uma agricultura sustentável, tangenciando também temas importantes como infraestrutura, desigualdade social, pobreza, enfim. E eu deixei aqui um linkzinho, viu, pessoal, para vocês clicarem e terem uma ideia da importância que foi o discurso da Seven Suzuki, uma adolescente canadense que calou o mundo com um discurso muito pragmático e emocionante sobre a situação do mundo, vamos dizer assim, na perspectiva ambiental e também sob um prisma social. Aqui eu fiz uma espécie de taxonomia dos principais impactos ambientais, dividindo eles, a princípio, em ar, água e solo. Na verdade, existem outras questões além dessas, existem questões que não são estritamente de um dos três, mas de dois deles ou de todos, mas eu fiz um elenco aqui para nos nortear nessa dupla jornada a respeito dos impactos ambientais. Então, as poluições do ar diz respeito aos gases, esgoto, adubo, petróleo e outros resíduos em relação à água, e em relação ao solo, desmatamento, queimadas, o lixo, que é um desses, né, que acaba afetando, por exemplo, a água também, e os pesticidas, idem, né, que podem formar nuvens atmosféricas ou também contaminar a água. Mas é uma espécie é uma tentativa, né, de oferecer uma certa ordem na apresentação dos temas. Vamos começar então com a poluição atmosférica. Antes de falar de poluição atmosférica, a gente precisa falar de um fenômeno que é um agravador, é um fenômeno natural, mas é um fenômeno agravador da poluição atmosférica, a chamada inversão térmica, que vem a ser o que, gente? Num dia normal, o ar de baixo é mais quente que o de cima. Mas olha o que acontece num dia de inversão térmica. O ar frio fica embaixo, o ar quente em cima. Dessa forma, não há circulação vertical do ar, de modo que o ar fica retido aqui próximo da cidade e todos os poluentes emitidos também vão ficar nesse grau de retenção, agravando a situação atmosférica. A inversão térmica já matou muitas pessoas no mundo, destaque aqui para Londres em 52 e o acidente de Bhopal em 1984, com 1.500 mortes. Essa situação, que é a mais recente delas, houve um vazamento de uma indústria de pesticida norte-americana que atuava na Índia, e isso acabou contaminando a atmosfera
e ocasionando um número incrível de óbitos, né? Aqui eu coloquei um perímetro, né, da cidade de São Paulo que diz respeito à área do chamado rodízio de automóveis. Nesse perímetro, durante os dias da semana, de segunda a sexta, 2 finais de placa são impedidos de circular para quê? Para reduzir a emissão de gases, particularmente no inverno. Se bem que, eu digo inverno porque o inverno é o período onde a inversão térmica é mais comum. Se bem que o pessoal aderiu tão bem a essa questão que eles, na verdade, estenderam, né, o rodízio para 11 meses do ano. Na verdade, lá em São Paulo, só em janeiro eles não fazem esse rodízio. Tá? Um dos problemas, né, das emissões de gases estão relacionados com gases que ocasionam um efeito estufa. Dentre os mais importantes, o gás carbônico, o CFC, que também ocasiona buraco na camada de ozônio, e o metano. O gás carbônico ele não é o gás estufa mais poderoso, mas ele é o mais emitido. Tá? Então aqui é um mapa da emissão de gás carbônico, né, no mundo. O continente que mais emite é a Ásia e o país que mais emite são os Estados Unidos. A, a quantidade de CO2 emitida anualmente é um absurdo. O metano tem outras fontes diferentes, sobretudo relacionadas a atividades ruminantes que mantêm parceiros produtores de metano no seu tubo digestivo. Na produção de arroz, do arroz feito em pântanos, né, porque essas terras ficam alagadas e isso favorece a atividade metanogênica. E o metano, viu gente, ele é um gás que, embora seja produzido bem menos que o gás carbônico, proporcionalmente, ele tem uma capacidade de estufa 10 vezes maior que o gás carbônico. Por isso, uma certa atenção, né, com o metano, particularmente com os rebanhos ruminantes, que seriam os gados bovino, bufalino, caprino e ovino. Esses gados que são os emissores principais de metano. Aqui uma termoelétrica, né, uma usina que usa queima para gerar energia elétrica. Então, como usa queima, é uma emissora, é um exemplo de emissor de gás carbônico. O problema é que esses gases retêm calor junto à Terra, oferecendo a possibilidade de aquecimento. É isso que acontece, né? Olha aí, ó, que coisa triste, né? O planeta vai esquentando e derretendo, entre aspas. E são gráficos mostrando essa correlação, tá vendo? Do aumento do nível de gás carbônico na atmosfera e o aumento da temperatura global, parâmetros diferentes, mas parâmetros com comportamento gráfico muito próximo, né? Nós vivemos uma corrida incrível pelo número de veículos, então você vê veículos novos por dia na cidade de São Paulo em 2007, chegou a 800, né, por dia, incrível, né? E veja bem que o crescimento populacional ele é muito inferior ao crescimento dos usuários de carro, da compra de carros, né? Mostrando essa novidade no que diz respeito à questão do aumento da emissão de gás carbônico na conjunção de um fator socioeconômico, que é adquirir carro. Riscos, olha aí, ó, um degelo, né? São vários riscos, né? O gelo virar água, os oceanos, em consequência disso, subirem, a temperatura da água modificando gera um impacto direto nas espécies, modificações que dizem respeito à questão atmosférica e oferecendo enchentes e secas, mudança nas paisagens biomáticas e os gastos com saúde pública aumentarão, especialmente de doenças que estão ligadas a insetos. Gente, precipitação ácida é um outro impacto, olha que problema. A indústria fica soltando óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio que na atmosfera reagem com a água, produzindo ácido sulfúrico e ácido nítrico, caindo, entre outros impactos, mortandade de peixes e a desfoliação de florestas. Tá vendo? Isso cria um impacto importante na redução de produção primária e aqui uma interferência direta na fauna e na flora do ambiente aquático. Sem contar que a chuva ácida também, aqui ó, a foto, por exemplo, de uma floresta da Noruega, tá? Causando desfoliação. Eu estava dizendo que a chuva ácida também pode irritar a pele humana, hein? Tem que tomar cuidado. Olha aqui o desgaste de monumentos, né, em consequência disso, né, da aplicação da chuva ácida, na ocorrência da chuva ácida, mas os problemas ambientais são superiores a esse desgaste que vocês estão vendo.
por fim, gente, nessa primeira parte, a camada de ozônio, que são o ozônio, ele é uma camada que oferece uma produção, né, uma proteção contra a radiação ultravioleta, e essa camada de ozônio protege a gente contra essa radiação, que é uma radiação potencialmente cancerígena, inclusive. O CFC ele acaba destruindo a camada de ozônio e, em função disso, oferecendo uma penetração aumentada de UV. Então, esse escudo, né, ozonizado protege a gente, e a decorrência, né, dessas questões estão ligadas com aumentos potenciais de câncer de pele, por exemplo. Aqui, os tipos de ultravioleta, né, o mais grave é o UVC, praticamente não chega, o UVB chega pouco, o UVA chega mais, mas o UVA tem um poder de atingimento um pouco menor. Problemas aqui, sobretudo, tá vendo, gente? Da questão da incidência sobre a pele e a produção de cânceres, particularmente preocupa o câncer chamado melanoma, né, o câncer de pinta. Aqui, catarata fotoinduzida como sendo uma consequência possível, né, dessa emissão do CFC. O CFC, que foi usado como gás propelente, né, de desodorantes, por exemplo, e gases refrigeradores também em algumas circunstâncias. Felizmente, houve uma troca substancial desse gás de uma forma geral, exceto aqui no Brasil, particularmente, ainda se mantém na bombinha do asmático. Mas como é um recurso modestamente usado, a gente tem conseguido controlar, e na verdade o protocolo de Montreal de 87 norteou os países para que eles pudessem encontrar saídas alternativas para o uso do CFC, e é um dos protocolos mais bem sucedidos, vamos dizer assim, na nossa história recente, no que diz respeito ao controle de impactos ambientais. É isso aí, pessoal. Agora eu fui!